como estão todos vocês? Já estudaram a primeira aula? Vamos começar hoje a nossa aula 2, que tem como tema tipos de afirmações matemáticas, parte 1. Eu sou o professor Alex e estarei com vocês hoje nessa aula. Definição, proposição, axioma, teorema, corolário, lema, conjectura. Vocês já ouviram essas palavras? Em que situação? Algum momento da vida de vocês já ouviram alguma dessas palavras? Já escreveram? Sabem o que significam cada uma delas? Esse é o objetivo daqui para frente nas próximas aulas. Tentar explorar um pouquinho mais sobre o que significa cada uma dessas palavras. Quem nunca ouviu falar do Teorema de Pitágoras? Você já ouviu falar? O que diz o Teorema de Pitágoras? Bom, em um dos seus enunciados, a gente pode dizer que em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A frase que a gente acabou de falar, que é o enunciado do Teorema de Pitágoras, é chamada de afirmação declarativa matemática. E o que é uma afirmação declarativa matemática? É uma oração declarativa que pode ser valorada em verdadeira ou falsa, mas não as duas. Ou seja, toda aquela afirmação que declara-se algo que pode ter um valor verdadeiro ou um valor falso, mas não os dois ao mesmo tempo, é chamada de afirmação declarativa matemática. Por ser uma oração, ela deve possuir um sujeito e um predicado. Vamos falar um pouquinho de português. E por ser uma afirmação declarativa, ela não pode ser exclamativa, interrogativa, imperativa ou optativa. Vejamos. Olha esta frase. Os alunos de matemática elementar. Essa frase é uma afirmação declarativa? Não. Por quê? Porque ela não possui predicado, ela só possui um sujeito. Os alunos de matemática elementar. Também não são afirmações declarativas. Que plataforma legal! Acabamos de fazer uma exclamação. Como você se chama? Leia todas as orientações. Que você seja feliz. Então, nenhuma dessas 4 afirmações que nós fizemos, dessas frases que nós falamos, nenhuma delas é uma afirmação declarativa. Também não são consideradas afirmações declarativas todas as opiniões. Por exemplo, frases que começam com eu acho que, ou eu penso que, esse tipo de oração também não é considerada uma afirmação declarativa. É importante notar também que as sentenças abertas e os paradoxos são orações declarativas que não podem ser classificadas em verdadeiro ou falso. Mas o que é uma sentença aberta? O que é um paradoxo? Vejamos. Nosso primeiro exemplo da aula de hoje. A frase dentro destas aspas é falsa. Essa frase é verdadeira ou falsa? Vamos tentar classificar. Se a gente falar que essa frase é verdadeira, a gente vai chegar numa contradição. Por quê? Porque se for verdade que a frase é falsa, logo a frase é falsa. Então a gente falou que é verdadeiro e concluiu que ela é falsa, que é uma contradição. Por outro lado, se a gente falar que essa frase é falsa, novamente a gente chega em uma contradição. Porque se a gente falar que ela é falsa, então é falso que a frase dentro das aspas é falsa. Portanto, a frase é verdadeira. Entenderam um pouquinho? Então, pense, releia essa frase, releia essas conclusões que nós tivemos e tente entender o que significa esse paradoxo.
é paradoxo porque a gente não consegue classificá-la nem em verdadeira e nem em falsa. E o que a gente conclui, então? Que essa frase não é uma afirmação lógica, não é uma afirmação declarativa, na qual a gente pode valorar como ou verdadeiro ou falso somente. Vamos para um outro exemplo. X mais 5 igual a 8. Eu tenho certeza que você falou x igual a 3. Ou eu estou errado? A única frase, a única informação que eu trago aqui para vocês é x mais 5 igual a 8. A gente não consegue falar se essa frase é verdadeira ou é falsa, porque a gente não sabe o valor de x. Se eu falar para vocês, x é igual a 3, então x mais 5 igual a 8, certamente a frase vai ser verdadeira. Caso contrário, é falsa. Se eu colocar qualquer outro valor de x, a frase é falsa. Então a gente precisava de uma informação a mais. Por isso, da forma que a sentença está escrita, x mais 5 igual a 8, é chamada de sentença aberta. E dessa forma, a gente não tem subsídios suficientes para dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, vamos voltar lá ao Teorema de Pitágoras. Colocamos aqui novamente o enunciado. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nós vimos que o enunciado desse teorema é uma afirmação declarativa matemática e ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa. O que vocês acham? O Teorema de Pitágoras é verdadeiro ou é falso? Algum dia alguém nos falou que o Teorema de Pitágoras é verdadeiro. Bom, se pelo menos não foi falado explicitamente, a gente utilizou esse teorema enquanto a gente estudava matemática lá no ensino fundamental, e se a gente usou este teorema, significa que ele é verdade. Mas como que a gente sabe que ele é verdadeiro? Algum dia, em algum lugar, alguém apresentou uma demonstração ou uma prova, usando argumentos matemáticos lógicos, de forma a mostrar que essa afirmação é verdadeira. Calma aí, professor. Calma, tô calmo. Relaxa, relaxa. O que é demonstração? O que é teorema? O que é tudo isso? Bom, uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Os números, e assim como todos os outros objetos matemáticos, são puramente conceituais. A matemática está na sua mente. O número não é algo que você pode colocar a mão, que você pode abraçar, que você pode tocar. É algo que está na sua mente. São objetos puramente conceituais. E esses objetos matemáticos adquirem existência por meio de definições. E uma definição é constituída de condições altamente específicas e que não causam ambiguidade. E um teorema é uma afirmação declarativa matemática para a qual existe uma prova. E uma prova ou demonstração é uma dissertação que mostra de maneira irrefutável que uma afirmação é verdadeira. Vários conceitos, né, pessoal? Bom, vamos devagar. A gente vai ver o que é cada um desses conceitos daqui para frente. Comecemos pela definição. O que é uma definição? Você sabe o que é uma definição? Qual que é a definição de definição? Ou o que significa a palavra definição? Vamos começar com um exemplo. Definição de par. Dado A pertencente a Z, dizemos que A é par se for divisível por 2. Então, dizemos que um número é par se ele for divisível por 2. Tudo bem? Vocês aceitam isso? Bom, para começo de conversa, o que significa o símbolo Z? E o que significa ser divisível? Para eu poder entender toda essa definição, eu precisaria saber conceitos mais primitivos. Então, a gente precisaria definir o que é um número inteiro, o que é ser divisível, ou se a gente for buscar
que ser mais preciso, a gente deveria definir, saber o que é um número, o que é o 2, por exemplo. Até chegar num determinado estágio no qual a gente tem um termo que é simples, no qual a gente não precisa defini-lo, mas a gente entende e aceita o que ele quer dizer. Correto? Bom, o que significa aquele Z? Aquele Z é a representação convencionada do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é aquele formado pelos números naturais, pelo zero e pelos números opostos dos números naturais. Correto? Um exemplo aí de elementos do conjunto Z que a gente vê na tela. A gente vai supor que a gente conhece as 4 operações fundamentais no conjunto dos inteiros, ou seja, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Para entender a definição de número par, só nos resta saber o que é ser divisível. Então vamos para mais uma definição de divisível. Sejam A e B números inteiros. A gente já sabe que o Z representa o conjunto dos números inteiros, então estamos tomando 2 números inteiros A e B. Dizemos que A é divisível por B se existir um C inteiro, tal que B vezes C seja igual a A. Então, a partir dessa definição, a gente consegue entender a definição de ser par. O número é par se ele for divisível por 2, ou seja, se existir um inteiro C, tal que 2 vezes C seja esse número. Vamos ver alguns exemplos. 6 é divisível por 2? Sim ou não? Sim, por quê? Porque se a gente multiplicar 2 pelo 3, que é um inteiro, a gente obtém o número 6. Portanto, 6 é divisível por 2. Outro exemplo. 9 é divisível por 2? Não, porque não existe nenhum número inteiro que multiplicado por 2 seja igual a 9. A gente teria, por exemplo, o 4,5, que multiplicado por 2 daria 9, mas só que 4,5 não é um número inteiro. Então, 9 não satisfaz a definição de divisível por 2, logo, ele não é divisível por 2. Menos 40 é par? Sim, por quê? Porque menos 40 é um inteiro divisível por 2, já que 2 vezes menos 20 é igual a menos 40. E, portanto, se ele é divisível por 2, ele é par. E um último exemplo por enquanto, o número π é par? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ele nem é um número inteiro. Π é um número irracional e, portanto, não inteiro, então ele já não satisfaz uma das condições da definição de ser par, que é ser um número inteiro. Vamos para um outro exemplo. Definição de ímpar. Um número inteiro é ímpar se não for par. Bom, a gente já sabe o que é um número par. É aquele divisível por 2. Então, se ele não for divisível por 2, logo ele é um inteiro ímpar. 17 é ímpar? Embora 17 seja um número inteiro, ele não é divisível por 2. Logo, 17 é um número ímpar. Da forma que a gente definiu aqui o número ímpar, era necessário que a definição de número par já tivesse sido estabelecida, que foi o nosso caso. Nós definimos primeiro o que é um número par e, em seguida, nós definimos o que é um número ímpar. A definição de número ímpar depende de uma definição anterior, que é a definição de número par. Só que a gente consegue definir um número ímpar de forma independente da definição de ser um número par. Vejamos essa definição. Definição de ímpar. Seja A um número inteiro. Dizemos que A é ímpar se existe um inteiro x tal que A seja igual a 2 vezes x mais 1. Ou seja, é um número ímpar se ele for um número par
mais 1, ou seja, o sucessor de um número par. E usando essa definição que a gente acabou de definir, 17 é ímpar? Sim. Por quê? Porque a gente consegue escrever o 17 como sendo 2 vezes o número 8, que é um inteiro, mais 1. Ok? A gente pode definir o número ímpar ainda de uma outra forma. De que forma? A é ímpar se existe um inteiro x tal que A é igual a 2x menos 1. É uma definição análoga à definição anterior, mas a diferença é que aqui a gente considera o menos. Ou seja, ao invés de a gente considerar o sucessor de um número par, a gente está considerando o antecessor de um número par. As definições na matemática são as regras do jogo. Elas que determinam, elas que criam todos os objetos com os quais a gente trabalha na matemática. A gente acabou de ver 3 definições para o número ímpar. E qual a diferença entre elas? Absolutamente nenhuma. Qualquer uma das 3 definições de número ímpar que você utilizar, você terá um número ímpar. Vamos pensar num exemplo polêmico aqui. Número 0. O número 0 é natural ou não é natural? Alguns autores consideram o número 0 um número natural, porém outros consideram-no não natural. E qual dessas duas considerações está correta? A verdade é que ambas estão corretas. Isso depende da visão do autor. Então, caros alunos, se vocês forem estudar números naturais ou a construção dos números, é importante escolher um autor e segui-lo durante todo o estudo. E verificar se ele considera o 0 como sendo número natural ou não. E a partir dessa consideração, você aceita para si essa definição e procede com seus estudos. Ok? Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham? 0 é um número natural ou não? Bom, nos vemos na próxima aula. Um abraço e até mais.